Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu estou aqui gravando então nosso segundo vídeo sobre poliedros para falar um pouquinho sobre a classificação e alguns elementos, ok? A gente vai começar pelos elementos. Então, nos poliedros nós temos 3 elementos bem importantes, que são vértice, face e aresta. O vértice é cada pontinha que eu tenho aqui na minha figura espacial. A face é cada figura que compõe. E a aresta é cada linha, tá? Então, cada linha que eu tiver aqui é chamado de aresta, ok? Dependendo da quantidade de faces, né, do tipo de face que a gente tem, existem algumas classificações para eles. Em prismas ou pirâmides, ok? Então, prismas, por exemplo. Eu tenho como exemplo de prisma aqui tanto a caixa de presentes como o tijolo. E de pirâmide, eu tenho essa representação aqui do Palácio da Paz e Reconciliação, lá no Cazaquistão, tá? Mas o que é cada um deles? Por que um é prisma e outro é pirâmide? Prisma, porque, por exemplo, se você observar aqui nessa caixa de presentes, eu tenho o fundo aqui e tenho a tampa. O fundo e a tampa são figuras idênticas, que são chamadas de bases. E em volta, eu continuo tendo figuras, mas aí são retângulos, nesse caso, ok? E na pirâmide, não, eu não tenho tanto a tampa como o fundo, eu só tenho o fundo na pirâmide. E em volta eu tenho triângulos, ok? Então, isso que diferencia a pirâmide de prisma aqui, ó. São poliedros, os prismas, que têm duas faces idênticas e paralelas entre si, chamadas bases, que no caso da nossa caixa de presentes era o fundo e a tampa, né? As demais são faces laterais, todas quadrangulares, ou seja, em volta eu tenho, nesse caso aqui, retângulos, tá? Quadrangulares é que é a figura de 4 lados. E nas pirâmides, eu tenho o quê? Uma única base, que é como se fosse aqui embaixo, né, o fundo dela, e em volta eu tenho faces triangulares, certo? Aí tem mais um exemplo aqui, ó, prisma de base triangular, 2 triângulos, em volta eu tenho retângulos, e aqui eu tenho pirâmide de base pentagonal. Embaixo eu tenho um pentágono, né, que é a base, e em volta eu tenho triângulos, ok? Daí nós temos outros exemplos aqui, ó, de prisma e de pirâmide. Nesse caso aqui eu tenho um prisma de base pentagonal, 2 pentágonos, e em volta eu tenho retângulos. E a pirâmide de base hexagonal, eu tenho um hexágono e em volta eu tenho triângulos, ok? E além disso, eu consigo classificar em prismas e pirâmides retos ou oblíquos, tá? Por exemplo, se a gente pegar esse primeiro desenho aqui que eu tenho um prisma, aqui eu também tenho um prisma, né? Mas se você observar aqui, ó, esse primeiro aqui, ele tá bem retinho, as linhas estão bem retinhas. E esse aqui não, dá a impressão que as linhas estão bem inclinadas, né? Isso tem a ver com ângulo, porque aqui eu tenho ângulos de 90 graus, ó, as arestas, ou seja, as linhas, estão formando entre elas aqui 90 graus e aqui eu não tenho 90 graus. Então, essa aqui é a diferença de ser reto ou oblíquo. E o mesmo acontece com as pirâmides, tá? Pirâmides retas, pirâmides oblíquas, ok? E tem poliedros ainda que não são prismas nem pirâmides, que nem esse aqui, ó. Porque eu tenho figuras geométricas aqui misturadas, eu tenho retângulos e triângulos aqui. E a pirâmide só tem ou retângulo como a base, mas em volta ela só tem triângulo, ou a base é um quadrado, é um pentágono, alguma coisa assim, né? E aqui também, ó, eu tenho mais exemplos de prismas que não se encaixam em nenhuma das duas classificações, ok? Mas eles não deixam de ser poliedros, tá? No caso, não são prismas nem pirâmides, mas eles não deixam de ser poliedros, certo? De acordo com a quantidade de faces, os poliedros recebem nomes específicos. Então, faces são as figuras, né, que eu falei para vocês. Então, se eu tiver 4 figuras no meu poliedro, ele é chamado de tetraedro. Se tiver 5, pentaedro, 6, hexaedro, 7, heptaedro, 8, octaedro, 9, enaedro, 10, decaedro, 11, decaedro, 12, dodecaedro, certo? 20, cosaedro, assim por diante. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó.
tetraedro, icosaedro, dodecaedro e octaedro. Então, aqui no icosaedro eu tenho 20 triângulos desse aqui, idênticos. No tetraedro eu tenho 4 triângulos. No octaedro eu tenho 8 triângulos aqui idênticos, tá? E no dodecaedro eu tenho 12 figuras aqui idênticas, tá? No caso aqui são pentágonos, né? Então, eu tenho 12 pentágonos aqui que formam, no caso, essa figura espacial, ok? Pessoal, então é isso, tá? No próximo vídeo, então, eu gravo para explicar os exercícios para vocês. Então, a gente se encontra daí na próxima videoaula, ok? Então, um grande abraço para vocês e bons estudos!